A antiga cultura do povo guarani, que se estende pelo Paraguai, Brasil, Argentina e Bolívia, é tão forte hoje quanto era há muitos séculos, pois a transmissão oral dos mitos e lendas desse povo foi transmitida de uma geração para outra. Esses contos incluem a história da criação guarani e a lenda dos 7 irmãos amaldiçoados, que foram transformados em feras aterrorizantes. Neste vídeo, conheceremos a história deles. Tupa é o deus supremo do mito da criação guarani. De acordo com sua mitologia, Tupa veio do sol e, com a ajuda da deusa da lua, Araci, desceu até uma colina em Aregua, no Paraguai, onde ficou e criou o universo e toda a humanidade. Ele também criou Taú, o espírito do mal, e Angatupiri, o espírito do bem. Os humanos originais criados por Tupa foram Rupave e Sipave. Eles tiveram muitos filhos, inclusive Marangatu, um líder benevolente e generoso de seu povo, que por sua vez teve uma linda filha chamada Querana. Querana atraiu a atenção de Tau, o espírito maligno, que decidiu que deveria tê-la para si. Número 1. Taú e Querana. Tau era um espírito maligno que havia se apaixonado por uma donzela chamada Querana, uma jovem de grande beleza que passava os dias dormindo. Por essa razão, ela foi chamada de Queraná, a sonolenta, e era a mais amigável de toda a tribo. Taú havia se apaixonado pela jovem Queraná e, para conquistá-la, transformou-se em um belo rapaz. Com sua nova aparência, Taú visitou Querana por 7 dias consecutivos. No último dia, ele tenta sequestrar a jovem. Então, Angatupiri, o espírito do bem, é forçado a intervir para impedi-lo. Para isso, ele se envolve em uma luta com Taú, que dura 7 dias. Finalmente, Taú, usando truques, derrota Angatupiri e leva Queraná com ele. Esse fato causou profunda tristeza e indignação na tribo, de modo que foi decidido aplicar uma punição exemplar ao transgressor. Angatupiri tomou o assunto em suas próprias mãos e fez de Taú o objeto de uma terrível maldição. O fruto da união de Taú e Querana foram 7 crianças amaldiçoadas que nasceram como monstros. Cada um dos 7 era reverenciado ou temido e cada um possuía habilidades e características diferentes, fundamentais para a tradição guarani. Número 2. Tejujagua. Embora considerado o de aparência mais horrível, sua ferocidade foi reduzida pela escolha de Tupã. Ele permaneceu calmo e inofensivo, mas ainda era temido por seu olhar ardente. Ele se alimenta de frutas e seu irmão Jaci Jaterê lhe dá mel, seu alimento favorito. Ele é considerado o senhor das cavernas e protetor das frutas. Ele também é mencionado como um brilhante protetor dos tesouros enterrados. Devido à maldição que Araci lançou sobre Tau por ter tomado Querana, os descendentes de Tau foram condenados para sempre a uma aparência deformada e monstruosa. Assim, o primeiro filho do casal foi um enorme lagarto com 7 cabeças semelhantes a cães e olhos que cuspiam fogo. Sua aparência era a mais hedionda dos 7 irmãos. Suas 7 cabeças de cachorro dificultavam qualquer movimento. Algumas versões da história dizem que Tejujagua tem apenas uma cabeça de cachorro gigante, mas todas as versões concordam que ele tem uma capacidade limitada de se mover. Sua pele ficou brilhante depois de se banhar em ouro e pedras preciosas. Número 3. Mboitui. Esse foi o segundo filho de Tau e Querana. Ele tem um olhar malévolo que assusta todos os azarados que se deparam com ele. Essa criatura é parte cobra e parte papagaio. Tem a forma de uma enorme cobra com uma enorme cabeça de papagaio e um enorme bico. Também tem uma língua vermelha e bifurcada da cor de sangue. Sua pele é escamosa e listrada. Penas cobrem sua cabeça. Ele patrulha os pântanos e protege a vida dos anfíbios. Gosta de umidade e flores. Emite um grasnido incrivelmente poderoso e terrível que pode ser ouvido de longe e causa terror em todos que o ouvem. É considerado o protetor dos animais aquáticos e dos pântanos. E você pode se tornar nosso protetor. Inscreva-se, ative as notificações e, acima de tudo, comente qual é sua criatura favorita, mitos e lendas de sua região ou outros deuses e mitologias que você gostaria de ter no canal. O número 4 dessa lista, em ordem de nascimento, seria o Monhai, mas deixaremos isso para depois, então você entenderá o porquê. Número 5. Jaci Jaterê. Jaci Jaterê, que significa literalmente pequeno pedaço de lua, é o nome de um importante personagem da mitologia guarani.
Um dos 7 filhos amaldiçoados de Tau e Querana, Jaci-Jaterê, é um dos deuses mais importantes entre as culturas de língua guarani da América do Sul, especialmente no Paraguai. Seu domínio é a cesta, os tesouros escondidos e a erva mate. Jaci-Jaterê também é considerado o senhor da cesta, a tradicional cesta do meio-dia, realizada em muitas culturas latino-americanas. De acordo com uma versão estendida do mito, Jaci-Jaterê deixa a floresta e percorre as aldeias em busca de crianças que não estejam cochilando. Embora ele seja geralmente invisível, disse que ele se mostra às crianças que não encontra cochilando e que qualquer pessoa que olhe para seu cajado entra em transe. Ele pode até mesmo atraí-las para a floresta com um som característico de assobio. O que acontece com essas crianças em transe varia de acordo com a versão da história que é contada. Muitos mitos guaranis têm várias versões porque não havia uma versão escrita do idioma, e todos os mitos sobreviveram apenas como relatos de boca em boca. Na versão mais bonita da história, Jaci-Jaterê é considerada amiga das crianças desobedientes. Ela as leva para lugares escondidos na floresta para brincar e as alimenta com mel e frutas. No final da cesta, quando todas estão cansadas da brincadeira, Jaci-Jaterê lhes dá um beijo mágico que as transporta de volta para suas camas sem nenhuma lembrança da experiência. A maioria das versões da história é menos justa. O mais comum é que Jaci-Jaterê leve as crianças encantadas para uma caverna, onde ele arranca seus olhos e as aprisiona por um tempo incalculável, alimentando-as com frutas silvestres e bagas, até que se tornem selvagens como animais. Contos ainda mais horríveis dizem que as crianças são devolvidas ao seu irmão Au-Au, uma criatura canibal que se alimenta de sua carne. Dizem que o poder de Jaci-Jaterê vem do cajado mágico que ele carrega. Se alguém conseguir tirá-lo dele, ele ficará deprimido e chorará como uma criança pequena. Nesse estado, é possível pedir a ele os tesouros que está protegendo em troca do cajado. Assim como um goblin capturado deve recompensar seu captor com um pote de ouro. Número 6. Curupi. Curupi é uma das figuras lendárias centrais na região das culturas de língua guarani. Ele também é uma das poucas figuras ainda proeminentes na cultura moderna da região. Diz-se que Curupi tem aparência semelhante à de outra figura mais popular da mitologia guarani, o pombeiro. Como o pombeiro, diz-se que Curupi é baixo, feio e peludo. Ele vive nas florestas selvagens da região e era considerado o senhor das florestas e protetor dos animais selvagens. A característica mais marcante de Curupi era um pênis enorme que geralmente era enrolado várias vezes em sua cintura como um cinto. Por causa dessa característica, ele já foi reverenciado pelos Guarani como o espírito da fertilidade. Assim como o pombeiro, o Curupi é frequentemente responsabilizado por gestações inesperadas ou indesejadas. Diz-se que seu pênis é preênsil, ou seja, ele pode agarrar ou segurar. E devido ao seu comprimento, supõe-se que ele seja capaz de estendê-lo através de portas, janelas ou outras aberturas de uma casa e engravidar uma mulher adormecida sem precisar entrar na casa. Junto com o pombeiro, o Curupi era um bode expiatório, usado por mulheres adúlteras para evitar a ira de seus maridos ou por mulheres solteiras para explicar sua gravidez. Esperava-se que as crianças geradas pelo Curupi fossem pequenas, feias e peludas como o pai, e se nascessem homens, herdariam parte da virilidade do pai. Em alguns casos, Curupi é responsabilizado pelo desaparecimento de mulheres jovens, supostamente levando-as para sua casa na floresta para saciar seus desejos. Número 7. Au-Au. O Au-Au é frequentemente descrito como uma criatura semelhante a uma ovelha ou um javali voraz com um enorme conjunto de presas. Ele também é descrito como um grande pecari carnívoro. Disse que o Au-Au original tem profundos poderes reprodutivos e, portanto, às vezes é identificado como o espírito guarani da fertilidade. Acredita-se que o Au-Au tenha as pessoas como sua única fonte de alimento. Embora a descrição da criatura claramente não seja humana, ela é pelo menos metade humana por nascimento, o que explica seu canibalismo. De acordo com a maioria das versões do mito, o Au-Au, ao localizar uma vítima para sua próxima refeição, perseguirá a pessoa infeliz por qualquer distância e em qualquer terreno, não parando até que tenha comido. Se uma pessoa tentar escapar subindo em uma árvore, por exemplo, o Au-Au dará a volta na árvore, uivando incessantemente e cavando as raízes até que a árvore caia. De fato, de acordo com o mito,
A única maneira de escapar com sucesso de um Au-Au é buscar refúgio subindo em uma palmeira. A árvore continha algum poder desconhecido contra o Au-Au e, se sua vítima subisse em uma, a criatura uivaria em derrota e sairia em busca de outra refeição. Número 8. Luizon. Luizon ou lobison é o nome de uma criatura monstruosa da mitologia guarani. O nome Luizon é uma variação de lobison, um nome usado na Argentina e no Uruguai para descrever o lobisomem ou criatura semelhante, que, por sua vez, é uma variação do nome brasileiro para o lobisomem. Qualquer que seja o nome que Luizon possa ter tido antes da influência da mitologia europeia, provavelmente está perdido para o mundo. O Guarani não era uma língua escrita e todos os mitos eram transmitidos apenas por meio de narrativas. Portanto, nenhum registro escrito de seu nome original teria sido deixado. Dizia-se que Luizon era o Senhor da Noite e estava associado à morte. Seu habitat se limitava exclusivamente a cemitérios ou outros locais associados de forma semelhante ao conceito de morte, e sua única fonte de alimento era a carne em decomposição. Se Luizon passar pelas pernas de uma pessoa, diz-se que ela se tornará Luizon. Em algumas versões, Luizon só aparece nas noites de segunda, quarta e sexta-feira. Luizon também desempenhava a mesma função que Grimm em muitas sociedades europeias, e dizia-se que o toque de sua mão fria e suada era um sinal seguro de que os dias de uma pessoa na Terra estavam contados. Na versão original do mito, Luizon era o sétimo e último filho de Tau e Querana, e, portanto, o mais amaldiçoado do grupo. Ele tinha uma aparência vagamente humana, mas dizia-se que era extremamente feio, até mesmo de aparência hedionda. Luizon tinha cabelos longos e sujos que caíam cobrindo a maior parte de seu corpo, pele e olhos pálidos e doentios, e era acompanhado pelo cheiro constante e fétido de morte e decomposição. Sua aparência era tão aterrorizante e repulsiva que sua mera presença causava terror em qualquer pessoa infeliz o suficiente para encontrar a fera. Como mencionei anteriormente, deixei Monhai para o último da lista, pois ele fecha o ciclo e põe fim a essa história. Número 4. Monhai. Monhai era o terceiro filho de Tau e Querana. Essa criatura tem um corpo enorme, semelhante ao de uma cobra, com 2 chifres retos e coloridos na cabeça, que servem como antenas. Seu domínio são os campos abertos. Ele pode subir em árvores com facilidade e descer para caçar os pássaros dos quais se alimenta e domina com o poder hipnótico de suas antenas. O Monhai gosta de roubar e esconder o produto de seus delitos em uma caverna. Seus contínuos roubos e arrombamentos nos vilarejos causam grande discórdia entre as pessoas, que se acusam mutuamente dos roubos e dos misteriosos desaparecimentos de seus pertences. Os aldeões se uniram para acabar com os delitos de Monhai e seus irmãos. A bela Porazi se ofereceu para realizar essa missão. Ela convenceu Monhai de que havia se apaixonado por ele e que antes do casamento queria conhecer seus irmãos. Monhai a deixou sob os cuidados de Tejujagua e partiu em busca do resto de seus irmãos. Quando ele finalmente trouxe todos eles, os rituais de casamento começaram. Os irmãos trocaram bebidas livremente e logo ficaram completamente bêbados. Foi nesse momento que Porazi tentou escapar da caverna, que estava fechada por uma grande pedra. Monhai a impediu de sair e a jogou de volta na caverna. Porazi gritou para alarmar as pessoas que estavam esperando do lado de fora. Sabendo que estava perdida, ela ordenou que as pessoas queimassem a caverna, mesmo com ela dentro. Embora isso tenha matado a própria Porazi, também destruiu com sucesso os descendentes amaldiçoados de Tau e Querana, inclusive o próprio Monhai. Em troca do sacrifício de Porazi, os deuses elevaram sua alma e a transformaram em um ponto de luz pequeno, mas intenso. E com isso, encerramos a história de Tau e Querana e seus filhos amaldiçoados. Espero vê-los no vídeo da próxima semana.